Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você está ouvindo o Evangelho Vive, eu sou o Roberto. E nós estamos aqui para tentar defender uma questão aí na internet acerca de um assunto bem discutido, que é como a igreja vê a questão do pecado, como ela entende, discerne o que é pecado. Eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui para uma reflexão, para que vocês possam crescer no discernimento, tá? Pecado substantivo, pecado verbo. Essa é a grande diferença e o grande legalismo que existe na igreja. Pessoas que veem o pecado como substantivo e pessoas que entendem o pecado como verbo. Somos pecadores? Cometemos pecados? A ação de pecar é algo que está em nós, como uma forma de domínio? Ou nós temos pleno domínio sobre nossas ações? Ou seja, somos pecadores porque queremos ser pecadores? Ou será que somos pecadores porque não conseguimos estabelecer domínio sobre o pecado? Não estabelecer o domínio sobre o pecado é o que Paulo está dizendo em Romanos 7. Acaso o bom se me tornou em morte? A lei, que é boa, trouxe para mim a morte? De modo algum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, ou seja, pela lei, se mostrasse sobremaneira maligno. Opa, então Paulo está dizendo assim, olha, o pecado, eu tenho que saber o que é, para que eu tenha entendimento que isso é ruim, é mau, é maligno. Por quê? Porque ele me traz morte. O pecado me mata. Porque sabemos que a lei é espiritual, todavia, eu sou carnal. Puxa, a lei é alguma coisa do espírito, da consciência, daquilo que vem de Deus. Mas eu sou humano, eu sou carnal. A minha consciência, o meu entendimento é carnal. Enquanto que a lei boa, ela é de uma consciência divina, espiritual. Agora, como que eu implanto a consciência espiritual dentro de uma consciência carnal? Como é que eu faço isso? Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu dou razão à lei. Eu consigo ver pela lei que aquilo que eu faço é maligno. Eu consigo entender pela lei, que é espiritual, de uma consciência divina. Porém, eu sou carnal. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sou corruptível. Eu sou homem carnal. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer bem está em mim. As coisas que são corretas, que são precisamente, que trazem vida, está em mim. Mas eu não consigo fazer isso, praticar isso, colocar isso em ação.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque o pecado, segundo Paulo, em Romanos 5, entrou no mundo. Ele entrou e foi repassado. Desde Adão, a morte vem sendo repassada desde Adão. Essa natureza pecaminosa vem sendo repassada desde Adão. Por isso Paulo diz que esse corpo é um corpo corruptível e um corpo de morte. E por isso que ele não vai herdar reino algum. Então, meus queridos, é óbvio que nenhum devasso, nenhum efeminado, nenhum ladrão roubador herdará, porque nenhum corpo corruptível entrará no reino de Deus. Entrará na eternidade. É óbvio que Paulo diz, sabei, vocês têm que saber que vocês estão sendo santificados por causa da vossa maneira de ser. Vocês têm que ter alguém que vos santifique, porque vocês são pecadores. Alguém que pagou o preço pelos pecados que vocês vêm cometendo e continuarão cometendo. Porque vocês sabem que essas coisas hão de se findar. Então nenhum devasso, nenhum efeminado, nenhum roubador entrará no reino, é óbvio. Não tem como entrar mesmo. Carne e sangue não pode herdar. Corpo corruptível não pode entrar. Corpo de morte não pode entrar. Eu sou pecador, eu sei disso. Eu sou pecador. E eu sei que com este corpo, com essa forma, com essa maneira de ser, eu não vou entrar. Óbvio, glória a Deus que eu não vou entrar. Por quê? Porque quem vai entrar vai ser um Roberto glorificado. Vai ser um Roberto num corpo celestial. Vai ser um Roberto num corpo transformado. De corruptível para incorruptível. É outro Roberto que vai entrar. Ele será desfeito. Para que o corpo do pecado seja desfeito e o corpo da eternidade, o espiritual, o corpo celestial, seja colocado no lugar deste. Porque essa carne, esse sangue, não podem herdar aquilo que é eterno. Senão continuarei pecando na eternidade. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E Paulo, então, ele fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O reconhecimento, querido, de que somos pecadores é o primeiro passo para que a verdade em nós habite. Como assim, Roberto? 1 João capítulo 1. João escreve o seguinte. Capítulo 1. Se dissermos, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Foi o que Paulo disse lá atrás. O pecado que habita em mim impede de eu fazer a coisa certa. Então a lei é boa porque ela me mostra quão maligno isso é dentro em mim. E se eu disser que eu não tenho cometido pecado, no verso 10, e se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso
E a sua palavra não está em nós. Aí muitos vão lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Legalismo. Por que legalismo? Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos? Aí, muitos aqui, teólogos... ele está falando do juízo secular, ir perante um tribunal de justiça não cristã. Tadinho. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos? Vamos já ver quem são os injustos. E não perante os santos? Isso no verso 1. Agora, olha só o verso 4. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Ué! Mas o assunto aqui de demanda, Paulo estaria dizendo que não é para levar perante juízes ou quem julgue que não seja da igreja? Não, querido, ele está dizendo que dentro da igreja há pessoas injustas se pondo como juízes. E há pessoas menos esclarecidas levando suas demandas a estes que são de menos estima dentro da igreja. Levando a sua questão para outros que são injustos julgar a sua causa. Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio. Eu sei que dentro de vocês tem pessoas injustas. Será que não tem nenhum sábio no meio de vocês? Nem mesmo um que possa julgar seus irmãos? E é interessante, capítulo 6 de 1 Coríntios, porque todo mundo esquece o capítulo 3 de 1 Coríntios. Querem chegar no 6 sem ter lido o 3. Vamos aqui, rapidamente. Vamos ver o 3 aqui. 3. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos. Verso 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então o capítulo 6 está falando destes que, ao invés de sofrer o dano, de sofrer a fraude, querem que outros como ele, injusto, na prática de sua injustiça, julgue a causa, julgue a demanda. E Paulo diz, no capítulo 6, no meio de todos esses que são de menos estima na igreja, não há um sábio, um sequer, que possa julgar entre vocês. Voltando para o capítulo 6 de 1 Coríntios. Então ele diz assim, mas o irmão vai a juízo com o irmão, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante a injusto, a infiéis. E ele não está dizendo fora da igreja, ele está dizendo dentro da igreja. O de menos estima, dentro da igreja. Na verdade, já é realmente
uma falta entre vós, terdes demanda um com o outro. Ele falou isso lá no capítulo 3. Dissensões, invejas, porfias, contendas. E aí vocês querem resolver isso perante estes que são injustos. E ele continua. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Olha a puxada de orelha que Paulo está dando no capítulo 6. Ele diz, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo não está se referindo a pessoas fora da igreja. Ele está se referindo a estes que estão dentro da igreja, julgando a demanda de outro. E a prova está aqui. 11. E é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Efeminado, avarento, devasso, adúltero, maldizente, roubador. E é o que alguns têm sido. Porém, apesar deles terem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, Deus tem purificado, Deus tem santificado, Deus tem lavado devassos, roubadores, maus dizentes. É isso que Cristo tem feito o tempo todo, desde que assuntou ao céu. Ele está perante o Pai, apresentando até hoje o único sacrifício capaz de purificar estes homens, ou seja, igreja. Ou você acha que você não é um pecador? Ou você acha que você não comete pecado? Então agora eu vou para Romanos capítulo 2, para fechar o entendimento. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Você lembra no capítulo 6 de 1 Coríntios? Ele estava dizendo assim, vocês estão levando demanda perante injustos. Perante homens iguais a vocês, dentro da igreja, que cometem também pecados, para resolver demandas. Entre vocês. E o que se deveria fazer? Não tem um sábio no meio de vocês que diga o que tem que ser feito. Sabe o que o sábio diria? Se nós somos todos filhos, por que não levamos isso ao pai? Ô pai, meu irmão tem pecado contra mim, resolve aí. Ô pai, meu irmão tem cometido pecado. Meu irmão tem sido avarento. Meu irmão tem sido efeminado. Meu irmão tem sido. Meu pai, resolve aí. É o que muitos têm sido. Roubadores, maldizentes, ladrões. No mundo? Não, dentro da igreja. Então, o que o sábio diria? Interceder. Lembra que Jesus disse? Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes, e vier 7 vezes no dia, oh, meu querido, me desculpa, me arrependo do que eu fiz. Perdoa-lhe. Porque é da natureza.
Aí eu te pergunto, a mesma pergunta que fizeram ao Caio Fábio. Caio Fábio, eu tenho um filho que ele é homossexual. Ele vai herdar o reino de Deus? Ele vai para a vida eterna? E o Caio Fábio disse assim para aquela pessoa: o que o teu coração diz? E aquela pessoa é mãe, pai. Não, meu filho não foi criado, não coloquei meu filho no mundo para ir para o inferno. Meu filho foi em presente de Deus, herança de Deus para a eternidade. Mas ele é homossexual? Sim, ele é homossexual. Ele vai para o inferno? O que o teu coração diz? Olha o que termina o capítulo 6 de 1 Coríntios. Como termina? Não sabeis vós que vosso corpo são membros de Cristo? Porventura tomaria membros de Cristo, faria membros de meretrizes? Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, não serão dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado fora da pessoa, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, é fora do corpo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade. E aqui eu vou encerrar o meu vídeo para diferenciar pecado substantivo, pecado verbo. Se ser gay fosse uma opção, dificilmente haveria homossexuais. Elton John, cantor e compositor britânico, no diário inglês The Mirror. Quem é profundamente gay diz amém, entende o que ele está dizendo. A condição gay, profunda, intrínseca, para ser vivida no conjunto da civilização humana, não apenas hoje, mas em praticamente qualquer outro tempo da história, foi sempre um peso inimaginável. Só os cínicos que não entendem o significado dessa angústia, desse esconder ou desse sofrer discriminado, é que podem pensar que ser gay é apenas uma opção ou uma escolha. Quem escolhe a prática homossexual, em geral, é porque não é. Porque todo aquele que é homossexual, se para ele isso fosse uma opção, ele desistiria disso imediatamente, porque ele sabe a dor da condição. O resto é idiotice moralista de quem não quer enxergar a verdade, seja de um lado ou do outro, de um polo ou do outro polo dessa idiotice de observações desumanizadas. Pecado substantivo, prática do pecado. Pecado verbo, ser pecador. O meu filho homossexual, não estando na prática do pecado, não se juntando na sua carnal, de forma carnal, a outro corpo, mas porque a sua natureza pecaminosa, como a natureza de todos nós,
E aqui não tem diferença de pecado. Para quem é maldizente, para quem fala mal do irmão, para quem rouba, para quem é devasso, para quem é mentiroso. Aqui não tem diferença. Para quem é efeminado. Uma coisa é o ser humano lutando contra a sua natureza e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas pela tua graça, eu tenho resistido à prática disso. Uma coisa é o homossexual admitir a sua homossexualidade. Outra coisa é ele estar na prática disso, pegando o seu corpo e colocando para a imoralidade, para a prática de coisas imorais. Outra é ele saber e afirmar a verdade acerca do seu pecado. Eu sou homossexual. É isso que o Caio Fábio estava dizendo. E é isso, por causa disso, que o Caio Fábio citou um cantor famoso, que é homossexual, e que esse cantor famoso dizia que nenhum homossexual gostaria de ter nascido assim. Ou seja, que a homossexualidade, seja ela por influência externa, ou seja ela por uma influência interna, algo que vem de dentro para fora, ou algo que vem do comportamento, da experiência de fora para dentro, fazendo com que a pessoa se torne ou seja homossexual, seja uma coisa que ela tenha prazer, alegria. Alguém que tinha na sua mentalidade, ou melhor dizendo, no seu comportamento, um comportamento homossexual, uma mentalidade homossexual. Mas quem disse que ele estava na prática de imoralidade? Quem disse isso? Ninguém afirmou isso. Não julgue. Não julgue. Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.